E aí pessoal, professor Elvir John, Humanas na Veia, mais uma História em Cena com vocês, Revolução Francesa. Continuando nosso bate-papo de Revolução Francesa. Hoje vamos falar das fases da Revolução, das etapas e as suas respectivas características. A partir daí, quando o rei é preso, pessoal, o movimento ele se torna mais tenso. Lembra do nosso vídeo anterior? Nós tínhamos 4 grupos dentro da Revolução Francesa que estavam no processo de derrubada desse absolutismo. Girondinos, planície, jacobinos e montanheses. Não esquece. Jacobinos eram revolucionários, sim, mas os montanheses eram extremamente radicais. E vai haver uma unificação, uma aliança entre eles, assim como a planície, que não tinha lado definido, mas era formado pela alta burguesia, e os girondos, que também eram alta burguesia. Por isso você vê em muitos livros e manuais só 2 grupos, girondinos e jacobinos. Na verdade eram 4, 2 unidos, confronto direto. A partir de então, com a tentativa de fuga do rei, ele vai ser pressionado, né? Ele, na verdade, o grupo girondino vai ser pressionado a executar o rei. Então, a partir daí, o movimento se radicaliza. E é claro que grande parte dos girondinos não aceitavam isso. Muitos girondinos eram até bem próximos da própria alta nobreza. Olha como acontece. Quando começa a convenção, que é o período republicano, o rei ainda está vivo, lembrando disso, os girondinos iniciam a convenção, ok? Eles vão estar ali de 92 até 93. Porém, um golpe jacobino arranca os girondinos do poder, ok? E os girondinos são obrigados, quando ainda estavam no governo, durante esse curto espaço de tempo, a executar o rei. Em 93, nesse mesmo período, nós temos a primeira coligação contra a França, Áustria, Prússia, Espanha, Holanda e Inglaterra. Então, só retomando, os girondinos iniciam a convenção, são obrigados a executar o rei por pressões jacobinas e logo depois, com o golpe jacobino, eles perdem o governo, iniciando a etapa jacobina, perfeito? Ó, revolta dos camponeses de Vendéia está acontecendo nesse período e aqui a gente vai dar uma paradinha, ok? Tá vendo essa imagem aí na tela? Pessoal, a revolta de Vendéia, ela foi incrível porque ela foi uma revolta de camponeses contra a revolução. Porque esses camponeses que se revoltaram não enxergavam na revolução algo que os beneficiasse. A igreja se aproveita e começa a movimentar, a motivar a rebelião com a ideia de retomar a ordem. Mas isso não vai acontecer porque os jacobinos já chegaram ao poder e vão reprimir de forma radical, violenta e sangrenta qualquer revolta, principalmente a revolta de Vendéia. Perfeito? Voltando aqui, pessoal, continuando. A partir de então, assumindo o governo jacobinos e com a morte de Marat, que está aparecendo aí na tela para vocês, a fase jacobina se radicaliza. Tá? A partir de setembro de 93, os jacobinos entram um pouco antes no governo com golpe, mas em setembro de 93, a partir da execução de Marat, é que Maximilien Robespierre ele vai radicalizar e vai começar a perseguir, pessoal, tanto aliados quanto não aliados. O próprio Danton, que era aliado de Robespierre, ele vai ser executado a mando dele. Muitos realistas, né, que eram a favor da monarquia da realeza, muitos girondinos vão ser executados, acontecendo que Robespierre acaba criando um ambiente de terror. É o conhecido como o terror. Centenas de pessoas vão ser executadas na guilhotina. Por isso eu te disse antes, não confunde esse momento agora, que é o terror, que é na fase jacobina, com o grande medo, que é lá no início da Revolução Francesa, que é quando a nobreza e a igreja perdem seus privilégios. O grande medo é uma coisa, o terror é outra. Um período, outro período. Legal? Vamos avançar. Olha, ó, Constituição do primeiro ano. Na verdade, é aqui a segunda Constituição, perfeito? É porque o calendário vai ser modificado. Ele vai ser modificado porque eles querem romper com aquele calendário de características religiosas. É um movimento laico, não esquece disso. Então, o que essa Constituição vem trazendo? Primeiro, voto, sufrágio universal, fim da escravidão nas colônias. Então percebam que apesar de ser um momento extremamente radical, mas também é um momento que vai trazer direitos para todos homens, não mulheres, diferente da fase girondina, tá? Diferente da fase girondina. É criado também o Comitê de Salvação Pública, o Comitê de Salvação Nacional e os Tribunais Revolucionários, perfeito? Para quê? Para poder organizar e manter a ordem. Aí é que está o problema. Esses tribunais revolucionários, eles não vão julgar somente
criminosos antirrevolucionários. Também vai julgar e punir, até de forma arbitrária, muitos inimigos pessoais do Maximilien Robespierre. Continuando nesse contexto, o calendário é mudado, a lei do máximo é estabelecida e o ensino público gratuito. Aqui é importante, pessoal, o que é a lei do máximo? Robespierre sabia que a população pobre passava fome, então ele estabelece um teto máximo para os preços. Isso já aconteceu lá na Roma Antiga com Caio Graco. Não esquece disso. Então ele vai colocar em prática. Ele vai colocar em prática a lei do máximo, ele vai colocar em prática o voto universal masculino, fim da escravidão nas colônias e também a educação pública obrigatória. Quem retoma isso aqui mais tarde é Napoleão Bonaparte, lá no período napoleônico, ok? Continuando, pessoal, dentro do período ainda jacobino, a gente pode perceber, confisco e vendas das terras. Aí o que a gente fala de reforma agrária? Porque a igreja perde propriedades e a nobreza também, ok? E assim, perceba uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, apesar de ser a fase mais radical, mas também, comparada com as fases anteriores, ela tem um caráter mais democrático. Cuidado, a fase do terror não é uma fase democrática, ok? Não existe democracia dentro da Revolução Francesa e da fase do terror muito menos, sobretudo. Porém, se você comparar ela com as demais fases, você vai ver características mais populares e mais democráticas do que as fases anteriores. O que vai transformar a fase do terror em um momento de medo são as perseguições e as execuções de milhares de pessoas, muitas delas por questões pessoais. Legal? Vem comigo. Olha, Convenção Thermidoriana. Maximilien Robespierre, ele se isola. Ele se isola, pessoal, quando ele começa a perseguir até aliados, como eu falei anteriormente, Danton. Isso vai facilitar um contragolpe girondino no mês Thermidor. Em 94 a 95, nós temos a Convenção Thermidoriana. A alta burguesia volta ao governo e desfaz todas as medidas populares adotadas pelos jacobinos. Reação girondina, anula as leis dos jacobinos, perseguição aos populares, o terror branco, tá? Toda a oposição radical vai ser esmagada com força. Aqui é chamado de terror branco. Entrando então o diretório, porque a alta burguesia precisa de um governo. 5 diretores, uma administração de 5 diretores, diretórios. Começa em 95 e vai até 99, onde finda a Revolução. Qual era a função do diretório, pessoal? O diretório tinha a função de estabilizar a França. Gerar produção industrial, agricultura, comércio, conter as agressões externas, conter as possibilidades de retorno dos jacobinos e dos realistas, ou seja, não é fácil, uma batata quente na mão. O diretório não vai conseguir fazer isso. Ele vai até tentar, nós temos ali a rebelião, uma rebelião jacobina, perfeito? Tentando voltar ao governo, onde vai ser chamado de Graco-Babelf. Graco-Babelf vai tentar, era um seguidor de Robespierre, instituir um governo revolucionário, radical novamente, com ideia de reforma agrária, até com uma ideia mais de socialismo utópico, mas isso vai ser reprimido pelo diretório. Porém, o diretório não consegue, como eu disse, avançar. E daí vem a questão. Se o diretório não consegue avançar, se o diretório não tem autoridade sobre o exército, é preciso alguém que tenha. Nesse momento é que surge a figura política de Napoleão Bonaparte, perfeito? Napoleão Bonaparte, que já era um general desde os 25 anos de idade, mas ele estava aí nas fronteiras. Nesse momento, a alta burguesia precisa de alguém que tenha força militar para botar ordem, uma vez que o próprio diretório não consegue. E o acordo, então, entre essa liderança da alta burguesia e Napoleão Bonaparte gera o golpe que a gente vai conhecer como 18 Brumário. Nesse período, nós temos a segunda coligação contra a França, Prússia, Espanha, Holanda e Itália, que, mais uma vez, é derrotada. Dessa forma, entrando, então, numa crise ainda mais grave, certo? Corrupção e impopularidade, Napoleão dá o golpe, toma o governo, iniciando uma nova fase chamada de quê, pessoal? De Era Napoleônica, com o golpe 18 de Brumário. Ok? Beleza? O diretório não se segura, o diretório não consegue avançar, a burguesia se aproxima de Napoleão, Napoleão dá um golpe, iniciando agora a fase chamada Era Napoleônica, iniciando com o consulado, mas isso é um papo para outras aulas.
inscreve no nosso canal, dá um like pra gente, Humanas na Veia, compartilha esse link, beijo no coração, valeu!